É uma mensagem de alerta para nós. Você sabe que nós vivemos num mundo hoje onde existem muitas informações ao mesmo tempo. E quando você está sendo bombardeado por tantas informações, acaba que você não presta atenção, às vezes, nos sinais de Deus, nas coisas que Deus está fazendo. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o cérebro da gente processa muita coisa ao mesmo tempo. Mas um crente, ele deve ter o olhar voltado para as coisas de Deus. E eu estou observando, amados, que de um tempo desse para cá, na verdade da pandemia para cá, tem aumentado demais o número de crianças falando de Deus. Tem ou não tem? Tem demais, está demais. Deus está dando o último grito na face da terra, antes da última trombeta estrugir. Olha, eu coloquei aqui algo que foi escrito 730 anos antes de Jesus nascer. Isaías 13:9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira, de grande furor, quer dizer, de grande raiva de Deus, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Irmãos, o que vem acontecendo nesses últimos tempos tem motivado a ira de Deus. Mas Deus que é longânimo, Deus que é maravilhoso, que não deseja que ninguém se perca, tem mandado crianças de todo jeito para falar. Você veja que uma criança no meio da família, ela é levantada para cantar, para louvar a Deus, para ser profeta naquela casa. Tem crianças que nem aprenderam a falar direito, já estão profetizando. O cumprimento de Joel 12:28. Joel 2:28. Só que está passando despercebido. Você olha na internet hoje, só o que você vê é a criança falando de Deus. Olha, eu tenho uma palavra para a sua vida. Olha, Deus manda te dizer. Olha isso, olha aquilo, as crianças sendo usadas pelo Senhor, trazendo um alerta para o nosso coração. Por que Deus está usando tantas crianças? Sabe por quê? Porque a criança chama atenção. Você vê uma menininha começa daí falando de Deus, você para ouvir, porque é uma criança que está falando. Um ser frágil, um ser que não tem defesa, mas está falando do Deus poderoso, está alertando o povo para aquilo que Deus está fazendo e que está avisando. Hoje você vê pregadores, meninos, crianças, dentro dos ônibus, dos metrôs, pregando a palavra de Deus, alertando a população. É como se Deus estivesse dizendo: olha, ajeita a tua vida, coloca a tua vida no altar, prepara-te, eu estou voltando. Crianças louvando, enchendo. Olha o tamanho desse menino, com a Bíblia na mão, lendo a palavra e pregando a palavra. Uma criança dessa que nem falar direito não sabe. Só que nas mãos de Deus ele é um instrumento. Ele é um instrumento de alerta, para alertar nós, porque estamos ocupados com muitas coisas, não prestando atenção na mensagem de Deus. Existe hoje, irmãos, uma quantidade enorme, mas é grande, de crianças pregando a palavra de Deus. Você veja, por exemplo, jovens que poderiam estar correndo atrás de uma bola, poderiam estar nas quadras, poderiam estar fazendo alguma coisa, eles estão na rua pregando. E eu digo: Deus, que mover grande o Senhor está fazendo, e não é só no Brasil não, é em toda a terra. Jovens apanhando, homens apanhando na rua, isso mesmo que você está vendo, apanhando. Eu estava vendo hoje de manhã o vídeo de um pregador sendo açoitado, o povo batendo nele e ele pregando. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não sabemos o que vem por aí. Só sabemos de uma coisa: Jesus avisou: quando ouvires guerra, rumores de guerra, ou não foi? Você vai ver que Deus tem feito um alerta grande a todos nós. Deus tem chamado a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo, só que as pessoas não têm prestado atenção. Você vê uma menina dessa daí, essa menina aí viralizou na internet, na beira da estrada,
vendendo paçoquinha, vendendo as coisas e pregando a palavra de Deus. Criança gritando, olha, com um megafone na mão, pastor. Gritando, parem, prestem atenção na mensagem do Senhor. Jovens que deixaram suas casas, suas vidas para sair nas calçadas com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus. Será que ninguém está vendo isso não? O povo está como na época de Noé, passa por tudo isso e não se apercebe que eles estão sendo usados por Deus para alertar para esses momentos finais da igreja na terra. O que é que você acha de um jovem desse aí, sem ganhar nada, na rua gritando: arrependam-se dos seus pecados, entreguem suas vidas a Deus, Jesus está voltando. E todo mundo olhando para ele, escutando aquelas palavras, e pode acreditar, a maioria não dando a mínima para isso. Mas ele não para, sai gritando no meio da rua, sem microfone, sem caixa de som. Não é porque ele quer aparecer, é porque ele tem uma mensagem para entregar. Você vê que esse rapaz é um menino, um adolescente, mas ele está na rua gritando. Imagine no final desse trabalho como é que não fica a garganta dele. Mas ele está passando pelo povo e está dizendo: Deus manda te dizer, Ele está voltando. Fique alerta, porque tudo que Jesus disse em Mateus 24 está acontecendo. As catástrofes, as coisas que estão acontecendo no mundo, tanta guerra, tanta crueldade, criança de todas as nações louvando a Deus, glorificando a Deus. Aí você diz: pastor, isso é por causa do efeito da internet. Meu amigo, antigamente não era assim não, eu fui criança, não tinha isso não. Os menininhos desses assim chegam para entregar uma mensagem de Deus. Eu vi agora há pouco tempo um vídeo, uma tia orando e o sobrinho dela pequenininho, com 1 ano e pouquinho, levantando a mãozinha para receber a oração. Eu falei: Jesus, que coisa mais linda. Meus amados, a mensagem hoje do culto no lar é para você ficar alerta aos sinais de Deus, ficar alerta àquilo que Deus está dizendo, o que Deus está falando através das crianças, às vezes dentro da sua casa, aí no meio do seu seio familiar, Deus está bradando, usando os pequeninos, despertando nas crianças o desejo de conhecer a Deus. Eu vou passar daqui a pouco um vídeo de uma criança, pastor, que estava na UTI, e a mãe muito preocupada com ela, e ela alegre, diz: Deus me levou ao céu, Jesus me levou no céu, é lindo lá, os mistérios, por quê? Pastor, por que tanto mistério com os pequeninos? Porque eles são puros, eles não têm maldade no coração, eles não são falsos, os pequeninos são sinceros, e o que Deus mais ama é a sinceridade. Então Ele está exatamente usando esses pequeninos para dar um alerta para mim, para você, para todos nós, para dizer assim: aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. Até onde, irmãos, a gente vai ficar dormindo sem prestar atenção aos sinais de Deus, como o povo da época de Noé? E quando chegar a hora, que os anjos vão derrubar as taças amargas, e quando já não houver mais tempo para o arrependimento, nem o seu arrependimento será aceito, a hora é agora. A hora é agora de dizer: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero estar, Senhor, no Teu reino, eu quero passar minha eternidade ao Teu lado. Está entendendo? Agora chegou a hora de deixar de ser fantoche nas mãos do diabo, para ser filho e filhas usadas por Deus para a glória do nome dele. Não pode ficar assim não, irmãos, brincando com as coisas. Pronto, essa criança aí, Deus, olha, tá vendo aí? Deus levou ele da UTI para um banquete no céu.
Aí esse menino, olha, esse menino chorando, dizendo para a mãe dele: Deus me levou para um banquete no céu. Ele na UTI, ele estava chorando, a mãe dele achou que ele estava sentindo dor. Ele disse: não, mãe, Deus me levou para um banquete no céu, é lindo lá, mãe, lá é maravilhoso. E o bichinho estava na UTI, olha, o bracinho todo coisado de levar a injeção, olha. Deus levou ele num banquete no céu. Quando a gente se faz como uma criança, olha a alegria dele aí. Ali, como que era isso? A mãe dele perguntando como que era o céu. Quando a gente se faz como uma criança, Deus nos leva para um banquete no céu. Passou 10 dias sem comer na UTI a criança. Eita. Depois Deus levou ele para um banquete no céu. Será que você deixa essa mensagem tocar seu coração ao ponto de dizer: estou entendendo, Deus, estou entendendo tudo, e eu sei, meu Deus, que o Senhor está dizendo que está voltando. Pastor Ângelo. E glória a Deus pelo Senhor das nossas vidas. Sua palavra diz que Ele é tardio em irar-se. Talvez você esteja como muitas vezes eu estive, mas o Senhor já fala há tanto tempo. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que Jesus está voltando. E a palavra de Deus em 2 Pedro 3 diz: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Sabe o que é isso? A demora que nós vemos do Senhor é a sua bondade, a sua longanimidade, é Ele dizendo: eu estou te dando oportunidade. Glórias a Deus. A palavra de Deus fala de um tempo como o tempo de Ló, como o pastor há pouco falou. E o tempo de Ló era esse tempo de estar entregue aos seus prazeres, de fazer a sua vontade, de plantar, de comer, de vender, de se preocupar com tudo aquilo que você mesmo quer para a sua vida. Aí a palavra diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Glórias a Deus. Da mesma forma a gente vê em Mateus falando desse tempo em que o Senhor virá, como no tempo de Noé, um tempo de distração. E a gente não está vendo tudo isso, não. Um tempo de Ló, onde as pessoas estão entregues aos seus prazeres, preocupadas com tudo que você quer, que lhe satisfaz aos seus olhos. Tempo de Noé, total distração, também dessa forma, distraído com tudo que você quer nesta terra, totalmente com os ouvidos do seu coração, da sua alma fechado para a voz de Deus. Ele não é qualquer coisa, não. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus alerta, Deus comunica, Deus chama a atenção. O tempo de construção da arca foram 120 anos, pensa aí. Um tempo de investimento, um tempo de anúncio à humanidade, mas o povo não queria. Muito pelo contrário. A gente consegue imaginar um cenário em que Noé ouvia zombarias, em que ouvia piadinhas, em que diziam que ele era doido, mas ele estava lá, firme naquilo que o Senhor lhe falara. Que isso nos traz de entendimento e de aprendizagem? Que aquilo que vai justificar o que nós vamos ter em Deus, nesse caso o alcance da promessa no céu, na Jerusalém celestial, é a nossa fé. Por quê? Porque Noé recebeu uma ordem de Deus num tempo que ainda nem tinha havido chuva na terra. E o que ele faz? Ele obedece. E tem, por justiça, pela sua fé, o quê? A sua família salva. Nós precisamos ter a nossa fé em uma fé que nos leva a obedecer à voz de Deus. Não é só você dizer: eu creio que Jesus vai voltar. Sim, eu creio que Jesus vai voltar, mas eu creio e obedeço ao que Ele está dizendo na tua palavra. É seguir as instruções do Senhor até aquele grande dia em que nós estaremos com Ele. Meus irmãos, é um tempo de distração tão terrível. Perceba, as pessoas primeiro
Nem tempo para olhar para você e te dar um bom dia elas têm. Hoje em dia um negócio difícil é o tal da panfletagem. Porque se antes as pessoas já não recebiam aquele materialzinho de divulgação, a pessoa ali trabalhando, ganhando seu dinheirinho porque está divulgando um material de uma empresa, agora muito menos. A pessoa antes pegava sem dar importância, agora nem pega. Não dá tempo nem, vai passando e já indo embora. Não, vai embora. A gente não olha para o outro. Você passa e você consegue perceber isso, que as pessoas, elas simplesmente caminham focadas no seu interesse, preocupadas em terminar o seu dia concluindo aquilo que elas precisam. Não olham para o outro, não tem um olhar de generosidade, não tem um olhar de compaixão, vê o povo na calçada, se só não passa por cima porque tá lá, dá para ver. Mas é um ver sem se atentar. E muitas vezes é isso que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvindo sem ouvir. Ouvindo sem escutar. Sabe? E o Senhor, Ele tem chamado a nossa atenção. Nós estamos vendo todo esse movimento na terra. Quando a gente olha para trás, há tão pouco tempo a pandemia, é Deus alertando a terra e dizendo: eu tenho que parar vocês, para ver se vocês, sabe, preste atenção. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é parar a gente. A palavra do Senhor em Jó diz que Ele tem esse poder de mover no universo e parar, mostrar pra gente que a gente não tem força, pastor. Basta uma tempestade, basta uma chuva mais forte, o que o homem faz? Fica em casa. Não tem o que fazer, é ou não é? Aí numa pandemia, Deus para tudo, fecha todas as fronteiras, deixa a gente em casa, mostra que não adianta a gente estar correndo, que não adianta você ter tantos recursos que aos seus olhos resolve muito problema, nessa hora não resolve problema nenhum. É Deus chamando a atenção da gente, chamando a atenção da humanidade e dizendo: vocês não estão percebendo não? Como eu sou bom com vocês, como eu tenho dado a oportunidade para vocês. A gente vê agora nesse tempo toda essa movimentação da natureza, e a palavra do Senhor diz que a natureza geme, né? Olha aí quantas coisas nós estamos vivendo nesse tempo, e não é só no Brasil. Você pega os 4 pontos da terra. Eu me lembro de ouvir uma profecia de uma serva de Deus, quando ela disse assim, que nesses meses agora a ciência não conseguiria explicar. A ciência diria assim, ela disse: o Senhor vai mudar a rotação da terra. Será que Ele não tem poder para fazer isso? O Senhor vai mudar a rotação da terra e a ciência vai dizer: a gente não sabe o que está acontecendo. E aí um dia desse eu até salvei, pastor, para lhe mostrar. Vou até procurar aqui para mostrar para os irmãos. Aí um dia eu tô lá. Se cumpriu, não cumpriu? Só que aí tem gente que não acredita. Quando a gente fala, diz: não, mas é porque, tipo, lá no Rio Grande do Sul já era previsto isso, é porque não se cuidava. Não, meu irmão, é Deus mesmo. Quando você quer justificar as coisas e não quer entender o alerta de Deus, você fica desse jeito, cego, sem se aperceber do cuidado de Deus para chamar a sua atenção e dizer: se atenta para mim, eu quero te salvar. E aí eu abri um dia a notícia, um jornalista lá dizendo assim, na bancada jornalística, pastor. Aí começou a dar umas 4 notícias de vários lugares do mundo a respeito dessa mudança climática, e ele dizendo, o início da notícia era: a ciência não consegue explicar.
O que está acontecendo? Eu disse, eita Deus, tu és tremendo. O que está acontecendo? Eu disse, eita Deus, tu és tremendo. O que está acontecendo? Eu disse, eita Deus, tu és tremendo. O que está acontecendo? Eu disse, eita Deus, tu és tremendo. Meu esposo teve agora... recente na Itália, como os irmãos sabem, e a notícia que vinha de lá era, minha cunhada dizia, Ângela, ela mora lá há mais de 20 anos. Essa Ângela, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque o clima daqui nesse tempo não é assim. De repente mudou, que ela mandou a notícia, olha, vocês estão vindo para cá, eu disse para vocês que vocês iam vir no período que era um pouco frio, mas na verdade, não, era um pouco quente, mas na verdade tá tudo frio aqui. Eram umas coisas meio assim, né? Então começou a se perceber. E aí o que a gente entende? Ei, que Jesus está voltando, você não tem dúvida não, né? Jesus está voltando. Tá mesmo. Ele é fiel. A palavra de Deus diz que todas as boas promessas do Senhor, nenhuma falhou, todas se cumpriram. E deixa eu te dizer, se Ele é fiel e nós sabemos que Ele tem todo o crédito, pode esperar. Ei, Jesus está voltando. Isso vai acontecer. E ontem, enquanto eu ouvia a quarta profética, eu fiquei em casa, mas enquanto eu ouvia ali
o pastor Joatan trazendo aquela mensagem poderosa, eu disse: Deus, a nossa preocupação agora não é com esse tempo presente, no sentido de o Senhor vai voltar agora nesse exato momento, eu preciso estar preparada para o Senhor voltar a qualquer momento, mas eu me preocupo com as gerações futuras. Como é que essas gerações vão estar? Como é que elas vão lidar com esse tempo que a gente está vivendo? Um mundo que cada vez mais quer nos fazer, um mundo de tanta tecnologia, de tanto Wi-Fi, de tanto isso ou aquilo, de imediatismo, nos chamando a atenção e nos distraindo nisso para que a gente fique cada vez mais desconectado com o Criador. É isso. Isso é preocupante. Então eu me preocupo com meus filhos, eu me preocupo com os meus netos, eu me preocupo com as futuras gerações. Como é que eles vão estar? Eles precisam ser instruídos. Você entende a importância do que a palavra do Senhor diz, de nós passarmos para as próximas gerações quem é o nosso Deus, como nós devemos estar diante dele, caminhando com ele, para que essas gerações elas tenham conhecimento de Deus e elas também sejam aquela geração que proclama a verdade e que abraça no seu tempo o povo, mas com a palavra, as envolve com a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que eu guardei no meu coração em um dia que eu estava pregando na cidade de Governador de Ser Rosado. A irmã Dial, de Pernambuco, de Passira, estava lá, aceitou Jesus naquele dia. Ela é irmã da nossa amada Fátima Kutz, da Alemanha. E naquele dia ela foi conosco para Governador. Naquele dia ela aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e está até hoje, glória a Deus, firmada em Jesus. E eu me lembro de uma frase que o Senhor deu naquele dia, eu nunca me esqueci. O Senhor disse: mais do que te curar, eu quero te salvar. Você entende que mais do que fazer qualquer coisa na tua vida, Ele pode fazer, Ele quer te salvar. O que Jesus está dizendo a respeito disso é: mais do que qualquer coisa que eu posso promover para você nessa terra, é o que eu quero te entregar para a eternidade. É o que vai ficar para sempre. E às vezes a gente está tão, buscando tanto, tudo que nós podemos viver agora, quando Deus está dizendo: olha para as coisas do alto, você pode desfrutar da minha bênção na terra. Sim, eu não deixei vocês, eu estou com vocês, eu abençoo vocês, eu olho, eu sei o que vocês precisam. Mas não perca a visão, o foco do que você vai viver eternamente. E tem gente que está se perdendo, pastor, irmãos, por muito pouco. Se perde como? Por um momento de paixão. Se perde por um momento de sentar numa mesa e dar umas risadas escandalosas numa mesa de amigos. Se perde por querer descobrir como é dar uns passeios no mundo. Se perde quando diz: eu quero aproveitar a vida. Se perde quando diz: esse negócio de ser crente é muito ser careta. Se perde quando diz: há muito tempo que eu ouço falar que Jesus está voltando, Ele nunca voltou, então eu vou aqui, aproveitar tudo que eu tiver que aproveitar. Se perde. Aí é um tal perigo, né? Se entregando por tão pouco, quando Jesus está chamando a sua atenção. Eu sei o que é você estar cego, a pessoa falar e você não ouvir, mas o Senhor nesse tempo está alertando o povo de uma forma que é: desperta aí, abra os teus olhos, ouça a minha voz e não se engane não, porque a palavra diz que nessa volta de Jesus não tem ninguém que vai dizer assim: mas eu não ouvi falar de Jesus, mas eu não sabia. Ele é justo, Ele é fiel, e esse chamado para irmos em todos os lugares na terra, pregar para toda criatura, é justamente para isso, porque nesse tempo todos terão ouvido falar de Jesus e não vão ter como dizer: mas eu não sabia, mas eu fui pego de surpresa. A gente precisa estar muito ligado na mensagem que chama a atenção para a volta de Jesus. Eu gosto sempre de dizer assim: quando você vai casar, o que a noiva faz? Ela passa todo um tempo, né, pastor, de preparação. Ela está ansiosa por aquele momento. Ela cuida de cada detalhe. Ela quer se apresentar ao noivo, porque sabe o que o noivo já vai estar esperando?
Agora pensa comigo. Você sabendo o dia do seu casamento, você não vai se programar para chegar naquele dia e se apresentar ao noivo? A noiva não vai chegar lá toda malamanhada. O que Jesus está dizendo é: estejam prontos, porque vai chegar o dia. É verdade. Estejam prontos, vai chegar o dia. E que você seja essa voz profética da igreja do Senhor na terra, para que muitos conheçam a Cristo, se envolvam pela mensagem da cruz e caminhem com esse olhar de: ei, vai chegar o dia em que nós estaremos com Ele, que nós vamos cantar, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar em Ti, ó Senhor, porque Ele é fiel. E não tem para onde correr. Que isso vai acontecer? Vai. E nós somos chamados, e pela palavra de Deus somos instruídos. A gente não tem como dizer: ai Deus, o Senhor não me falou. Se o Senhor tivesse me falado, Ele tem falado. A igreja tem anunciado. E Jesus voltará. Em breve Ele virá. E aí, para subir, tem que ter azeite, né? Tem que ter azeite. Porque se não tiver reserva, meu irmão, vai ficar. A gente quer contar um segredo para você. Ah, me conta. Segredo é a reserva. É. Tem que ter azeite, tem que ter azeite, tem que ter azeite. Não basta ser crente, tem que ser diferente, tem que ser diferente, tem que ser diferente. Lembra das 5 loucas e 5 prudentes, que o noivo chegou, 5 não entrou nas bodas do cordeiro, porque o azeite faltou. Não está diferente dos dias de hoje. Tem muita gente dizendo ser crente, quando o noivo chegar será surpreendente. O segredo é a reserva, o segredo é a reserva. Com presente vigiando, com presente orando,
esplêndido. As prudentes também estavam dormindo, mas estavam esperando pelo noivo. O problema não é dormir. E qual é o problema? O problema é dormir desobediente. O problema é dormir desligado. O problema é dormir sem estar esperando pela vida do noivo. O amigo do noivo está gritando: aí vem o noivo, 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 aí vem o noivo. Diga: Maranata, 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 Maranata. Jesus está voltando. Prepara o que tu tens, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. As nécias não tinham azeite na sua botija e foram pedir de quem tem. Você precisa ter azeite, você precisa ter a presença do Espírito Santo. Não adianta ter o recipiente, não adianta ter a lâmpada, se está faltando a presença do Espírito Santo. Deus quer derramar poder sobre a sua vida. Efésios capítulo 5, verso 18. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba poder aonde você está. Seja renovado, seja batizado, seja restaurado, seja tocado nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Ele está presente, Ele está presente, Ele está presente. Oh, guarda o que tu tens, o que tu tens de mais precioso nessa terra. Jesus Cristo está voltando. Igreja, estás pronta? Igreja, estás pronta? Igreja, estás pronta? Jesus está voltando. O segredo é a reserva, o segredo é a reserva. Com presente vigiando, com presente orando, com presente na união, na consagração todas serão iguais, mas só as prudentes se prepararão pra festa. O segredo é a reserva, o segredo é a reserva. Com presente vigiando, com presente orando, com presente na união, na consagração todas serão iguais, mas só as prudentes se prepararão pra festa. Oh, aleluia! Eu transpiro milagres. 24 horas com você.